Estamos aprovando o arcabouço e implodindo o arcabouço ao mesmo tempo. São do caminho certo. É o eterno brincar de faz de conta. Está dando condições do governo trabalhar. O arcabouço é ruim. Deve haver uma regra para amarrar as mãos do Estado. Veio para acabar com o nosso país. Isso inibe o investimento privado. Isso é teto. Tirar a ciência e tecnologia do arcabouço fiscal, qual é a regra? Tirar uma área e não tirar outra é injusto. Educação é investimento. O Fundeb é investimento. A solução não é mais dinheiro arrancado dos pobres. Brasília hoje vai respirar aliviada. A Câmara aprovou nesta semana um dos projetos mais aguardados pela equipe econômica do governo federal, o Regime Fiscal Sustentável, mais conhecido como Novo Arcabouço Fiscal, que vai substituir, na busca pelo equilíbrio das contas públicas, o teto de gastos hoje em vigor. Aprovado pelos deputados no último mês de maio, o novo arcabouço voltou à Câmara depois de sofrer mudanças no Senado e agora segue para a sanção presidencial. A proposta prevê um conjunto de regras que procura manter as despesas abaixo das receitas a cada ano, estabelecendo limites reajustados pelo IPCA e por um percentual do crescimento da receita primária descontada à inflação. Se a meta de superávit primário fixada pela LDO não for atingida, o governo terá de adotar medidas de contenção de despesas. Para o relator da matéria, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, o novo arcabouço afeta a vida do cidadão comum na medida em que pode alavancar o cenário econômico do país como um todo. Muitos podem achar que essa lei não diz respeito ao cidadão comum. Diz sim, porque a partir do momento que nós aqui estamos votando uma lei que estabelece critérios rígidos, com sanções e gatilhos administrativos para o seu descumprimento no que se refere à responsabilidade fiscal, com viés no social, como deseja o governo do presidente Lula, estabelecendo, portanto, que temos que ter controle sobre os gastos públicos, temos que ter controle sobre a dívida, que a médio prazo será estabilizada e no futuro será declinante. Isso traz um ambiente favorável ao que o Brasil cresça de forma sustentável, se desenvolva econômica e socialmente com parâmetros que todos no mundo inteiro admitem como parâmetros de responsabilidade fiscal. Tudo que a gente tira, isso continua existindo, né? A palavra mágica de tira daqui, não conta aqui. Então, o fato de você começar a excepcionalizar torna realmente o nosso regime muito frágil. É o eterno brincar de faz de conta como se as despesas não existissem. Temos que fazer esse ajuste fiscal, como temos que aprovar bem ali na frente o que já fizemos e vamos dar novos passos sobre a reforma tributária. Então, essa casa, ao aprovar a PEC da transição, ao aprovar o arcabouço fiscal, a medida provisória que assegurou os novos ministérios, ao aprovar a reforma tributária, está dando condições do governo trabalhar, mas são projetos de Estado e não apenas de governo. A mensagem que nós estamos passando aqui é o seguinte: vamos aprovar o arcabouço, mas todo mundo vai ter a leitura, que implodiram a chance da gente atingir as metas colocadas no arcabouço fiscal. Essa posição do parlamento só tem uma saída depois dela, que é a revisão da meta do resultado primário do próximo ano. Então é muito grave. Estamos aprovando o arcabouço e implodindo o arcabouço ao mesmo tempo. Ontem e hoje, num colégio de líderes, Lindbergh, nós fizemos várias possibilidades, várias conversas e acertamos que hoje nós votaríamos o texto do arcabouço e demos ao governo, atendemos àquela preocupação com relação à
LDO que vai ter incidência no PELOA de 2024. Nós transferimos aquilo que era para estar no regime fiscal, no arcabouço, para a LDO, compromisso do governo com os líderes e com Vossa Excelência. O que nós estamos votando aqui não é o arcabouço integral, são as alterações do Senado. E no Senado teve uma redução de danos de algo que é ruim. É preciso saber, o arcabouço é ruim. Não se pode comemorar uma vitória em algo que é ruim, que é contra a maior parte do povo brasileiro, que depende dos investimentos públicos. Essa proposta não é a proposta dos nossos sonhos para orientar a construção orçamentária, para orientar as diretrizes de destinação dos recursos públicos arrecadados pelos impostos. Agora que ela é, sem sombra de dúvida, infinitamente melhor do que nós tínhamos anteriormente, isso não tem a menor dúvida. O que traz investimento a esse país são duas coisas: confiança no regime democrático, confiança na estabilidade das instituições e, por fim, demanda agregada. Se não tiver demanda, não vai haver empresário em qualquer país do mundo ou no Brasil que quer investir nesse país. E é por isso que estamos no caminho certo. Nos insurgimos contra esta lógica de que deve haver uma regra para amarrar as mãos do Estado, as mãos do governo, nas decisões a respeito dos investimentos públicos, que são os investimentos que garantem direitos, enquanto que os recursos públicos destinados à farra dos juros, à farra das dívidas, esses não há nenhum limite, não há nenhum teto, não há nenhuma amarra. Uma economia travada, altamente regulamentada, burocratizada e sobretributada. Como é que vai atrair investimento para isso? Totalmente errada essa premissa. Temos que desvincular o Estado da economia. Temos que liberalizar os grandes setores. Temos que sair desse entrave burocrático que temos na nossa economia. O arcabouço fiscal dá um sobrepoder do Estado como fator gerador de investimento e isso inibe o investimento privado. Esse arcabouço é sim, como destacou nossa vice-líder Fernanda Melchiona e Tarcísio Mota, um novo teto de gastos. Edulcorado, suave, com mais complexidades, mas estabelece limites, inclusive até de gastos e investimentos que não podem superar 70% do arrecadado. Isso é teto. Como se não bastasse termos aumentado tanto a capacidade de gasto público de forma desenfreada pelo governo, agora podemos aumentar em até 60 bilhões o aumento do gasto público. E isso só demonstra a falta de comprometimento do governo com a questão orçamentária, com a responsabilidade fiscal. Após intensa mobilização, os deputados aprovaram emendas do Senado que deixam de fora do limite de despesas do Poder Executivo gastos com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. As despesas com ciência, tecnologia e inovação, no entanto, que também tinham ficado de fora do limite de gastos estabelecido pelos senadores, acabaram ficando de fora foi da lista de exceções que consta do texto aprovado na Câmara. Se nós deixarmos na PEC do novo regime fiscal os investimentos em ciência e tecnologia e considerarmos que, para além da expectativa inflacionária, vai ter um crescimento de 2,5% real, sabe quantos anos nós precisaremos, a partir de 2024, para recuperar o orçamento real de 2010? Mais 35 anos. Não podemos aceitar que essa área de desenvolvimento estratégico, de inovação, de redução de dependência, como nós vimos na pandemia na área da saúde, na área da transição energética, no fomento aos grandes projetos de pesquisa e de inovação agregado à própria produção industrial, nós temos redução
desse orçamento em função dele estar dentro do teto. Nós queremos mais ainda, que a ciência, a tecnologia, o PDT pensa assim, que a ciência e a tecnologia também esteja fora. Ou seja, tem um equilíbrio fiscal, financeiro, mas não deixamos de cuidar da ciência, da tecnologia, da educação, para que o Brasil possa avançar, crescer, valorizar e respeitar as novas... Tirar a ciência e tecnologia do arcabouço fiscal, qual é a regra? Me explica qual é a indexação, deputado Cajado, relator, que a ciência e tecnologia, qual é a garantia de aumento em recursos para os próximos anos? Nenhuma. Vai ficar na concorrência ali de pedir de ministro ali com Pires para o presidente da República, para o Congresso Nacional aumentar os recursos da ciência e tecnologia. Aviso também a quem votou pelo Fundeb fora do arcabouço que correrá esse risco de ter recursos menores no ano seguinte do que o resto da despesa que está indexada dentro do arcabouço. Tirar uma área e não tirar outra é injusto, prejudica o conjunto da regra fiscal, não terá nenhum impacto, porque poderá ser contingenciado, estando dentro ou fora do conjunto das despesas ou do teto. Se pode ser contingenciado, qual o motivo de estar fora? Tirando o Fundeb do teto do novo marco fiscal, o que é importante para a educação brasileira, todos nós sabemos da importância do Fundeb para os municípios, para os estados, para a educação básica, política essa que foi implementada, aprimorada ao longo desse tempo e essencial no financiamento da educação pública. Grande vitória para todos nós que defendemos a responsabilidade fiscal, que sabemos da importância dessa âncora para o desenvolvimento econômico do nosso país, mas também grande vitória da nossa educação. Educação é investimento. Se a gente não prioriza educação no orçamento, esse país não é desenvolvido socialmente esse país não é justo. É muito fácil dizer, vamos gastar à vontade, porque o dinheiro é para a educação e a educação é uma coisa boa. Ok, é óbvio que é boa e ninguém discute isso. O que eu estou dizendo é que a solução não é mais dinheiro arrancado dos pobres. É isso que precisa ser estancado o quanto antes. Para nós, professoras e profissionais da educação, é um momento de muita alegria, pois o Fundeb está fora dos limites fiscais estabelecidos. A gente comemora muito isso, comemora a sensibilidade desse governo, que entende a importância da educação como ponto central para a transformação social e foi crucial para a alteração do texto original. O Fundeb, criado em 2007 pelo presidente Lula, é essencial para o cumprimento do piso do magistério, para plano de carreira e valorização da educação, para chegar ao custo aluno qualidade inicial, com melhor equipamento e qualidade das escolas. O Fundeb é investimento, o Fundeb não é gasto. Esse calabouço fiscal, senhor presidente, veio para acabar com o nosso país. Quase que acabar com Brasília. Juscelino Kubitschek passou vários anos, quase uma década, para fazer Brasília, com muito esforço do povo brasileiro, com muito derramamento de sangue. O povo se esforçou, fizeram Brasília. E Lula, de uma cajadada só, acabou em 5 minutos. Agora aceitaram colocar Brasília de novo. Menos mal. Brasília hoje vai respirar aliviada, presidente, porque esse fundo representa a nossa segurança, a nossa saúde e educação. Trabalhamos muito para manter esse fundo e conseguimos sensibilizar os nossos pares, os nossos líderes, para que mantivesse esse fundo. Nós estamos aqui preservando o Fundo Constitucional do Distrito Federal, uma luta de toda a cidade, que envolveu os trabalhadores, sindicatos, os empresários, que envolveu os ex-governadores, envolveu toda a cidade. Toda a cidade saiu em defesa de Brasília, porque Brasília é capital da República. Aqui não pode ser uma cidade encarada como cidade de dormitório. Capital da República precisa do fundo. Os recursos do Distrito Federal ficam garantidos. Logo, agora o governador Ibanez não pode mais usar como justificativa para novas nomeações,
para o aumento dos servidores públicos e para conceder à JIC a gratificação de incentivo à carreira dos trabalhadores da assistência em educação, não pode mais usar como argumento o fundo constitucional. É uma vitória plena do Distrito Federal. Eu espero agora que o governo enfrente um único desafio, e eu tenho certeza que a Câmara não faltará ao governo nesse sentido, que é reforçar a arrecadação para dar sustentabilidade ao regime fiscal que acabamos de provar. Vai ser um desafio do governo colocar os recursos necessários para atingir o déficit zero no ano que vem, zerar o déficit, e a partir daí ter de forma positiva o superávit. Obrigado, parabéns, deputado Cajado, pela relatoria. E ao final entregamos o projeto do arcabouço fiscal para o país. Ainda na terça, o plenário aprovou a medida provisória que concede reajuste salarial de 9% a todos os servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, incluindo aposentados e pensionistas. Pelo fato de a MP ter aplicabilidade imediata, o aumento já está valendo desde 1º de maio e os salários corrigidos começaram a ser pagos em junho. De acordo com o governo, a correção alcançará mais de 1 milhão de beneficiários, sendo 520 mil servidores ativos, 13 mil empregados públicos, 450 mil aposentados e 167 mil pensionistas. O custo será de 9,6 bilhões de reais para 2023 e 13,8 bilhões a partir do próximo ano. A matéria segue para o Senado Federal. Há 6 anos sem reajuste, ou melhor, sem que os salários tenham correção inflacionária sequer. Então não estamos falando de nenhum aumento que, como disse o deputado, possa prejudicar o povo brasileiro. Pelo contrário, estamos falando de uma reposição ainda no limite de apenas 9%, que não repõe o conjunto da perda inflacionária de todo um período de 6 anos. O servidor público federal ganha, em média, o dobro do que recebe o servidor público municipal para exercer as mesmas funções. Justamente por isso, o meu voto é contrário, porque o servidor que está na ponta, que está mais próximo do cidadão, que está no município, não merece receber menos do que o servidor público federal, só porque o servidor público federal está vinculado à União e não está vinculado ao município. O serviço público merece e precisa respeito. Fazem 6 anos que não tem reajuste o servidor público. Agora o reajuste é 9%. Diferente da PEC 32, que nós brigamos tanto contra ela, que era para explodir, né, uma granada na mão do servidor público. Essa granada foi desativada, desmontada, uma nova relação se estabelece. Queríamos que ficasse previsto o tema do consignado, porque justamente buscávamos que o servidor público não continue na ciranda financeira do juro do cartão de crédito. E queremos que toda a margem de consignado seja utilizado dentro dos juros de consignado, que a garantia que o banco tem é objetiva, concreta, de que ele não terá qualquer perda. A maior garantia que o banco tem é o próprio desconto em folha. Para dar celeridade à medida provisória, se tirou a possibilidade da margem consignável ser toda utilizada com juros menor, porque quanto menor o risco, menor os juros. E o empréstimo consignado, ele não tem risco, porque ele está o desconto em folha. Mas eu acho que é uma outra discussão, que é a discussão de dar direito aos anistiados de terem acesso ao crédito consignado. Então, portanto, são 2 assuntos diferentes. O deputado Altineu entendeu que deveria se retirar tudo em que se trata de consignado, que coube mesmo na reunião lá. Foi uma reunião bastante participativa e uma parte dos líderes entendeu que a parte dos anistiados estaria fora, mexendo apenas nessa questão do aumento da possível margem de consignado. Então, o que houve aqui foi o duplo entendimento e nenhum dos lados aqui está querendo abrir mão em favor do outro lado. Não é consignado para o anistiado, não é o mesmo sentido. É o direito a uma movimentação bancária. Ele recebe os proventos do governo federal e não pode fazer nenhuma operação no banco. Então é exatamente uma outra realidade, não é igual ao do servidor endividado, que nós gostaríamos de criar um alívio
e que, infelizmente, não foi possível o consenso. Na quarta-feira, o plenário aprovou a medida provisória que aumenta de R$ 1.302 para R$ 1.320 o salário mínimo, que passa a ter, já a partir do ano que vem, uma política de valorização através de aumentos reais vinculados ao Produto Interno Bruto. A proposta também aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. Antes, quem recebia até R$ 1.903 estava isento de pagar o imposto. Agora, esse valor passou para R$ 2.112. A medida, que segue para o Senado, vai beneficiar mais de 13 milhões de contribuintes e reduzir a arrecadação em 3,2 bilhões de reais até o final do ano. A MP também cria uma dedução unificada de 25% sobre a faixa de isenção no valor de R$ 528 mensais, o que na prática significa que quem receber até R$ 2.640 de salário bruto estará isento. Após críticas da oposição, os deputados aprovaram um destaque, retirando do texto a previsão de tributação das offshores para taxar rendimentos de aplicações de brasileiros no exterior. Como explicou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, o Executivo deve retomar esse tema através de projeto de lei. Para garantir a política de valorização do salário mínimo, que todo mundo vota, que é favorável, além do reajuste, agora volta aquela regra anterior, que é o período da inflação, onde a inflação é os 2 anos do PIB. E, é evidente, a dedução da tabela do imposto de renda, que vai a dedução para R$ 2.640. Os demais pontos a gente vai resolver no PL com urgência constitucional que negociamos com o presidente Lira. Como a medida provisória tem força de lei, mas ela precisa ser convertida votando aqui na Câmara dos Deputados, votando no Congresso Nacional, como ela ia caducar, o governo malandramente pegou o conteúdo da MP 1171, um conteúdo bem espinhoso, que inclusive alguns deputados têm interesse em que não se aprovasse a questão das offshores, colocou dentro da MP 1172, que é uma matéria muito simpática, é uma matéria de unanimidade. Quem é que vai votar contra o aumento do salário mínimo? As duas medidas tratam de matérias da mesma natureza. Qual natureza? Aumento do poder aquisitivo dos brasileiros e brasileiras mais pobres. É disso que se trata. E quem está colocando dificuldade aqui vai ter que dizer claramente para os brasileiros que é contra uma política de redução das desigualdades sociais no nosso país, que é contra uma política de reajuste da tabela do imposto de renda para favorecer aos milhões de contribuintes brasileiros. Com todo respeito ao colégio de líderes, inclusive o líder do meu partido, nenhum líder nesta casa tem o direito de tirar o meu direito de emendar uma proposta legislativa. O que é que poderei fazer com relação às emendas à MP 1171? Uma transfusão, uma transferência de uma MP para outra, eu nunca assisti isso em todos os 4 mandatos que ocupei aqui neste parlamento. Vossas Excelências sabem do esforço que o presidente tem feito, as dificuldades que existiram entre ele e o presidente do Senado, e na busca de soluções com relação a essas MPs, é que ele procurou, através do diálogo, ele, presidente da Câmara, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e através do acordo de líderes, buscar algumas soluções para essas MPs. Está havendo, por parte dos líderes, um certo abuso das suas prerrogativas. Os 500 e poucos deputados estão quase sem função, porque os líderes se reúnem em 20 pessoas e estão decidindo pelos 500 e tantos deputados toda hora. O processo legislativo, com esses acordos da cartola, que junta uma MP na outra, tira o nosso direito parlamentar. De 1.302 para 1.320, ou seja, R$ 18 de aumento. É pouco. Nós temos que reclamar, sim, é pouco, mas não vamos deixar de reconhecer. E aí a comissão mista trabalhou o tema de maneira relevante. Primeiro, criou a política de reajuste do salário mínimo, ou seja, dando para o salário mínimo um ganho real anualmente. E nós temos que celebrar, comemorar, valorizar e apoiar. Votar a favor. Não adianta, presidente Pompeu, discutirmos leis, não adianta a medida provisória do salário mínimo ser votado hoje, que os municípios não irão cumprir com a sua regularidade de pagamento, irá ter que, de fato,
Mas se vem uma mobilização, mais de 2.000 prefeitos voltam com a mão na frente e outra atrás, sem saber como irá resolver. O governo Lula consegue, de alguma maneira, atender a população brasileira que está faminta ainda. E são vários os programas de modificação disso, mas que, de verdade, não tem nada mais importante que o aumento do salário mínimo. É através do salário mínimo que você dá ao cidadão a sua possibilidade de não depender de nenhum governo, depender apenas do seu esforço, do seu trabalho. O Diese fala em torno de R$6.000 hoje, quando a gente não começa a ampliar as faixas do imposto de renda. Isso é que é o objetivo. Quando você entrega recurso na mão do trabalhador, você movimenta a economia. Não é apenas aquele trabalhador e aquela família que é beneficiado. Você tira a concentração de recursos do governo federal e distribui nos lugares mais pobres e longe do nosso país. Aumentar o ganho do trabalhador, do salário mínimo, nada mais do que justo, porque o salário mínimo já diz, é mínimo. Agora, cobrar imposto de quem ganha pouco está errado. Tem que realmente aumentar a tabela do salário mínimo, a tabela de imposto, para que o cidadão que ganha R$2.600, R$3.000, realmente fica livre do imposto de renda. Isso é ganho para o cidadão. Nós sabemos que o salário mínimo é fundamental, não só para aqueles que recebem, mas também para dinamizar a nossa economia. Quando o salário mínimo é valorizado, toda a economia se beneficia, inclusive os municípios pequenos. Isso aqui recupera a política salarial, sim, do aumento real quando você corrige a inflação do período e mais o PIB. E começa de novo, definitivamente, uma política de recuperação do salário mínimo para que o povo brasileiro volte a ter dignidade, volte a recuperar o poder de compra. Eu venho aqui registrar, exatamente, é que a memória, né, do povo brasileiro precisa ser avivada. Recentemente, na última eleição, na campanha, né, o Lula, né, o presidente Lula, disse em rede nacional, no debate, que até R$5.000 não taxaria imposto de renda. E hoje manda para essa casa exatamente 2.112. É bom dizer que o que o presidente Lula prometeu foi 5.000 nos 4 anos. Nós queremos quem trabalha, tem offshore, quem é individual, pessoa física, tem dinheiro no exterior, ele vai ter que contribuir. Se o trabalhador paga imposto, para que essas pessoas não pagam? Não é uma questão só contra um rico, é questão de justiça tributária. Agora quem ganha 1.915, 2.000, 2.050, que é uma faixa elevada da população, que é a base da nossa pirâmide, não vai precisar pagar imposto de renda. Além disso, as pessoas que ganham 2.200, 2.300 também pagarão menos, porque só se paga imposto de renda com relação à diferença dos 2.100 até os 2.200, 2.300. Então, ganha, sim, uma grande faixa da população, que é a maioria pobre dos brasileiros, a pagarem menos imposto de renda. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Foi com sentimento profundo e pesar que recebemos a notícia do falecimento na manhã desta quarta-feira, 23, do querido amigo e parlamentar Eduardo Barbosa, um dos maiores defensores dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Portanto, queremos prestar as nossas condolências aos familiares e a todo o povo mineiro. Como médico, o deputado Eduardo Barbosa, que por 7 mandatos esteve nesta casa, dedicou sua vida ao trabalho pelas APAES,